Oi, gente, tudo bom? Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre o que eu entendo como uma casa de umbanda, uma casa espírita, tá? E o que eu acho que são os valores, são as... para que ela serve, né? Qual a função dela? Para mim, a casa de umbanda ela tem a seguinte função primordial: porta aberta, tá? Entidade em terra, assistência, tá? E o fluxo de atendimento, tá? Para mim isso é um motivo dela existir. Fazer a aproximação entre as entidades e aquelas pessoas que buscam alguma orientação, alguma direção na vida, né, através do entendimento da espiritualidade, da busca da espiritualidade, tá, e desse caminhar dentro do terreiro. Dentro da minha opinião, tudo fora isso é acessório, tá? Então, tudo aquilo que o corpo da casa talvez ache importante, sabe? Se é rica, se é pobre, se a roupa é só branca, se todos têm liberdade de escolher suas roupas, se o mundo das coisas, da matéria, das coisinhas é importante. Isso para mim é meio dispensável, entendeu? Dispensável no sentido de não ser importante, tá? Vou entender as casas que têm uma liberdade maior para que seus componentes tenham coisas, penduricalhos, necessidades, tá? Compreendo isso, mas se num dia eu tiver uma enchente, um incêndio, precisar começar o trabalho de forma necessária com poucos recursos, o mínimo necessário vai ser suficiente, tá? O problema não está em ter as coisas, né, em usar as coisas, né? Você pode falar que a sua entidade quer isso, bebe aquilo, só veste isso, só usa ouro ou só usa colorido dessa cor. Eu entendo isso de verdade, tá? Mas se ele tiver que trabalhar sem isso, ele vai trabalhar. O trabalho, o exercício da função, ele é mais importante que as coisas. Quem já teve alguma vivência, quem pisou um pouco dentro de algumas casas, já tem casas de todos os tipos, em que algumas isso é muito relevante e em outras isso não é tão importante, tá? Então, essa visão que eu queria deixar, né? O importante da casa de umbanda, da casa espírita, é a sua função, né? Para isso a gente precisa de algumas coisas, para isso a gente precisa de alguns elementos. Compreensível. O problema é quando isso começa a viajar muito, né? Então, eu pisei a primeira vez numa casa de umbanda, eu tinha uns 14 anos. Pisar como, digamos assim, como um componente, como uma pessoa que foi lá para trabalhar, não como uma assistência. Já tinha vivido muita coisa no universo espírita. O primeiro livro que eu li na minha vida, com 7, 8 anos de idade, foram os livros de Kardec com meu pai. Meu pai era da Federação Espírita Brasileira, então tinha uma biblioteca lá, eu tinha as minhas curiosidades,
eu sempre fui muito voraz para ler, e Gênesis com 8 anos de idade é duro, mas para mim era muito natural, muito fácil, muito simples. Mas com 14 anos eu pisei como pessoa, né? Vontade própria e ir lá para atuar, para colaborar, para decidir. Lógico, o tempo foi passando, todo mundo recebia ligação do celular, o celular vibrava, o meu não vibrava, então vamos fazer outra coisa, né, cara? Vamos cantar, vamos bater tabaco, vamos organizar a casa, o dono do centro, a pessoa que recebia a entidade de comando do centro incorporava, você tinha que manter as coisas com certa ordem, né? É esse a lógica que eu enxergo, né? A lógica do trabalho, do fazer acontecer, de você organizar a fila, as pessoas entrarem, serem atendidas, fazendo com que elas tenham a oportunidade, tá? E outra coisa que me chama muita atenção, e é uma coisa que eu quero deixar claro, para mim Umbanda seja qualquer forma, as entidades de Umbanda não combina com dinheiro, tá? Então, fé, amor e caridade, é fé, amor e caridade mesmo, tá? Então, aquilo que é permitido fazer o corpo de componentes da casa colaborar, se cotizar para sustentar a casa ter humildemente uma cantina em que vende uma coisa, uma vela, um charuto, um elemento de ritual que para os próprios componentes da casa é necessário, ou para algum visitante, ou para assistência, um lanche, uma comidinha, é o máximo do que eu acho permissível, tá? Não vou comentar os casos loucos que a gente esbarra ao longo do caminhar, tá? Mas eu acredito que muitos de vocês já tenham vivido ou imaginem do que eu posso estar falando. Em outro vídeo eu falo isso com mais detalhes, tá? Mas é isso que eu acredito numa casa de Umbanda, tá? Obrigado por ter me ouvido, tá? Foi um prazer. Como eu sempre falo, é a minha opinião, é o que eu enxergo, né? Sempre eu vou respeitar as opiniões alheias, diferentes da minha, né? Mas eu vou entender que para mim foi dessa forma. Um abraço grande, fique com Deus, tudo de bom. Tchau, tchau.